Bom dia! Bom dia, amados! E aí, pessoal, segunda-feira, aquela segunda-feira pós-Páscoa, né? O que aconteceu depois que passou todos esses eventos, né? Essa coisa tão maluca, né? O que aconteceu depois disso? A gente está aí entrando na oitava de Páscoa. Nós vamos aí vivenciar ainda mais 2 semanas desse tão sublime acontecimento que Jesus nos dá com essa alegria da vitória, né, sobre a morte. E durante esses dias a gente vai conversar com vocês como foi esse reconhecimento, né, desses acontecimentos pós-crucificação. Porque não é fácil, né? A gente humano é um povinho complicado. A gente acha que tá... Não, peraí, vamos pensar, vamos analisar. Que a gente é tipo São Tomé. Vamos analisar as coisas. Mas enfim, Jesus quer 3 coisinhas hoje nesse evangelho da gente e a gente vai falar sobre isso agora. Vem com a gente. Então, pessoal, Jesus Cristo nesse evangelho, ele pede 3 coisas pra gente que, olha, isso tinha que estar no DNA do cristão, sabe? Tinha que estar assim, ó, a gente fazendo, igual a gente respira, essas coisas tinham que estar aqui também, igual respirando, normal, assim, sabe? Então, vamos lá, meu amor, qual é o evangelho de hoje? O evangelho está em Mateus, capítulo 28, versículos de 8 a 15, e nós vamos destacar o versículo 9. Que nos diz assim: de repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Olha aí, tá vendo? O cara apareceu. Para as mulheres, cara, elas são terríveis, bicho. Elas são terríveis. Eu acho até porque a mulher adora uma novidade, adora uma conversa, né? Igual o padre hoje, né? Para essas velhinhas da igreja. Não tinha ninguém melhor para Jesus Cristo aparecer e falar: ó, tô aqui. Ele sabia que isso ia correr, rapaz. Vou apanhar. Não chama a gente. Vou apanhar. Para com isso. Vou apanhar. Mas enfim, mais uma vez Jesus Cristo aparece para as mulheres. Mas justamente não é porque eu tô brincando aqui da fofocada, não. É porque são as mulheres que têm uma fé muito maior do que o dos homens. E aí Jesus Cristo, inclusive, comprova aparecendo para elas. Então esse evangelho é uma reviravolta. Por quê? Porque ele narra, né, os acontecimentos de não terem encontrado o corpo de Jesus no lugar. Então começa esse burburinho ali entre os discípulos, entre os soldados que estavam protegendo o túmulo, né? E aí os soldados são pagos pelos sumos sacerdotes para falarem que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Então todo mundo estava com medo do que iria acontecer posteriormente, todo mundo estava cabisbaixo, as mulheres estavam chorando. A situação tá feia aqui, viu? Rapaz, olha só, nessa época já tinha fake news. Já, tá vendo? Já tinha fake news nessa época. Os sumos sacerdotes, para variar, político. Os políticos já fazendo fake news desde Jesus Cristo. Olha só que doideira. Eu vou ter um infarto no coração. Pagaram para os soldados, né? Para os soldados dizendo que foram os discípulos que foram lá e roubaram, justamente para vocês acreditarem que ele ressuscitou. Só que como que a gente vai acreditar se a gente não tem fé? Se a gente é humano, se a gente é mundano. Cara, só Jesus aparecendo. E não deu outro. Jesus aparece para essas mulheres e pede para que elas façam o quê? Alegrai-vos. Jesus, ele não quer cristão triste. É isso aí. A alegria nossa tem que ser o Senhor. Primeiro mandamento que Jesus fala pra gente. Alegria. O cristão é alegre porque tem vida em Deus. E a segunda coisa que ele fala é: não tenhas medo. Não tenhas medo.
Se a gente confia na graça divina, se a gente confia no Senhor, que pode dar tudo, se a gente tem fé, a gente não precisa ter medo. A Thalita fala isso. Vai, anda, que Jesus põe o chão embaixo do teu pé. Mas se você não tem fé, isso não adianta. Aí você tem medo. Aí você tem medo. Então, e quais são os seus medos hoje? Né? Quais são esses medos que a gente precisa entregar a Deus para Ele cuidar desses medos? Né? Jesus vem falar isso. Todo mundo estava com medo, sabia o que ia acontecer, estavam tristes. E ele ensina isso. Mas a gente só pode ter a graça de ser alegre em Deus e de não temer mal. Por quê? Porque esse tanto de discípulos, essas mulheres, caminharam 3 anos com Jesus. Elas tinham o mais importante. Elas conheciam o que o Senhor fez. E Ele pede que a gente vá e anuncie. Terceiro mandamento. Esse evangelho hoje pede essas 3 coisas. Seja alegre, porque nós temos vida em Deus. Seja destemido, porque nós temos Deus no meio de nós, fé. E vá e evangelize, anuncie, porque a boa nova precisa ser anunciada. Precisa ser falada, precisa ser conhecida. Porque se ela não é falada, não é conhecida, a gente não é alegre e a gente continua com medo. E outra, existem pessoas que precisam conhecer a boa nova. Tem pessoas que estão no escuro, tem pessoas que andam pelas sombras, simplesmente porque não conhecem a boa nova. E aí nós, como cristãos, temos o dever de evangelizar, de levar a boa nova para essas pessoas, para que elas conheçam Cristo e saiam do escuro. E aí, qual vai ser a nossa tarefa de casa? Né? Dessa segunda-feira, são 3, começando pós-Páscoa, que a gente já está com o coração cheio, sabendo da nossa salvação. Não sejamos essas mulheres e esses homens tristes, isso aí, né? E que a gente possa anunciar para aquele que mais precisa, né? Beijo para você, a gente se vê amanhã. Fiquem com Deus, estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, bom dia.